Capítulo 28. O emissário romano deixou o palácio de Boudica com pressa, temendo pela própria vida. A rainha o recebera com uma fúria selvagem que ele nunca antes havia visto em uma mulher. Dali partiu diretamente para o acampamento, onde o procurador Cato Deciano aguardava uma resposta. "Lamento, procurador, mas a rainha não quer ceder", avisou ele. "Insiste que as terras pertencem às suas filhas." O olhar do procurador exibia uma certa satisfação. Apesar de os bretões serem guerreiros valorosos, a maioria havia se rendido ao governo romano sem maiores dificuldades. Muitos opuseram resistência e pagaram caro. Outros se submeteram sem qualquer reação. Investir contra uma rainha jovem e louca não seria de todo mal, e lhe traria enorme prestígio. Afinal, o que queria era defender os interesses de Roma, cujo direito de anexar o território dos Essenos era incontestável. Brasutagus não poderia ter disposto de forma diferente. E Boudica, muito menos, tinha direito de se apegar a um testamento sem valor legal algum diante do senhor legítimo de toda a Britânia, que era o imperador Nero. Enquanto isso, Boudica demonstrava enorme preocupação. Por pouco não perfurara o coração do mensageiro com sua própria lança. Só não o fazendo porque Kendra a impedira. Se houvesse feito isso, sabia que as consequências seriam devastadoras. Mas pensando melhor, não tinha certeza se havia mesmo evitado a devastação iminente. "O que você acha que eles farão, Kendra?" indagou a rainha, encarando-o com raiva e medo. "Tomarão à força o que não lhes pertence?" Para os romanos, tudo lhes pertence, até mesmo as nossas vidas. Foi nesse momento que ouviram o som de cascos de cavalos se aproximando em disparada. Boudica susteve a respiração e olhou ao redor, procurando pelos soldados. Gritos do lado de fora, bem como o ruído do choque dos metais, lhe diziam que seus guerreiros já se encontravam a postos, prontos para defender sua rainha. "Saia, Boudica!" Foi a voz retumbante que chegou a seus ouvidos. "Em nome do procurador Cato Deciano, apareça!" Boudica não teve outro jeito senão sair. Surgiu com um ar imponente, altivo, os cabelos ruivos e cacheados refulgindo à luz do sol. Na mesma hora, seus soldados a cercaram, formando uma barreira de proteção. Ela os afastou com um gesto decidido, pisando o solo com altivez, sem demonstrar submissão ou medo. "O que deseja?" perguntou, embora já soubesse a resposta. "Sabe quem sou eu?" tornou o homem, ignorando a pergunta dela. E ante seu olhar de indiferença, ele mesmo respondeu: "O procurador Cato Deciano em pessoa. Estou aqui para exigir o cumprimento da lei." "Não temos nada a tratar com você", afirmou Kendra, surgindo de entre os guerreiros. "Qualquer contenda entre nós e os romanos deve ser dirimida pelo governador Caio Suetônio Paulino, que é o encarregado de resolver as questões legais." "O governador está ausente", retrucou ele com visível má vontade. "Em campanha na ilha de Mona, para mostrar a vocês, druidas, qual o seu devido lugar. Mas eu sou o procurador da ilha, e é a mim que compete cuidar das questões financeiras do império." Creio que as palavras de Kendra foram bem claras.
intercedeu Boudica. Se tivéssemos algo a tratar, seria com o governador, não com você, cujo único objetivo é cobrar tributos para engordar os cofres dos presunçosos de Roma, e assim conquistar glórias para o seu próprio nome. Você é a vergonha do seu império. Deciano quase explodiu de ódio, porém conseguiu se conter. Estava muito perto de conseguir o que desejava e que Boudica intuíra tão bem. A glória lhe pertenceria, e Nero seria obrigado a reconhecer seu valor e conceder-lhe um posto mais elevado. Seu marido contraiu dívidas para com cidadãos influentes de Roma, e também estou aqui para cobrar o pagamento devido, prosseguiu ele, ar ainda mais arrogante. Parado no alto de seu cavalo, Deciano continuava a encará-la. O olhar de ódio adquiriu uma indiferença fria que ela não conseguiu decifrar. Os homens ao redor dela encontravam-se preparados para qualquer ataque, erguendo espadas, lanças e escudos para defendê-la e a seu território. A investida dos romanos, contudo, não aconteceu. Seguindo um movimento quase imperceptível, as tropas deram meia volta e se retiraram, deixando a rainha e seus homens assombrados. Mas Boudica errou ao crer que Deciano havia desistido. Em vez de atacá-la diretamente, ele se retirou sorrateiramente, de volta à proteção do acampamento, enquanto o exército impiedosamente investia contra as pessoas inocentes da tribo, espalhadas em cabanas e pequenos núcleos por toda a extensão do território esseno. Despreparados e desprevenidos, os aldeões sucumbiram rapidamente, e quando Boudica se deu conta do que estava acontecendo, era tarde demais. Os guerreiros enviados por ela não foram suficientes para sobrepujar a supremacia romana e pereceram ao lado do povo. Desesperada, Boudica saltou sobre sua carruagem e partiu sozinha em direção ao acampamento romano, ignorando os protestos de Kendra e as súplicas de seus próprios soldados. Não foi difícil encontrar o local, descoberto por batedores e senos que haviam seguido o mensageiro poucos dias antes. Ela entrou no acampamento como um furacão repentino, levantando terra e assustando os que ali estavam. Alguns soldados tentaram parar a carruagem, mas teriam sido por ela atropelados e mortos, já que Boudica não estava disposta a se deter diante de nenhum obstáculo. Dando voltas pelo acampamento, gritava com toda a força da fúria: "Apareça, procurador, traidor, covarde! Não tem coragem suficiente para enfrentar guerreiros no campo de batalha e preferiu trucidar inocentes desprotegidos nos campos de trigo? Onde está, maldito?" Protegido por seus homens, Cato Deciano saiu de sua tenda. Posições invertidas, era ela quem agora fitava o romano do alto de sua carruagem, muito embora o poder se encontrasse com ele, não com ela. "Eu avisei, Boudica", falou ele, confiante na proteção de seus soldados. "Considere-se culpada por tudo o que aconteceu a seu povo e pelo que ainda está por vir. Como foi capaz de cometer tamanha atrocidade? Meu povo é inocente. Você mandou matar as pessoas e saquear a vila. Para quê? Para impor uma vontade à qual jamais cederei? Ainda insiste em continuar com essa teimosia? Não foi suficiente punir o povo que você diz inocente? Quantos inocentes mais você quer que eu castigue, até que você reconheça o que é de Roma por direito?
ceda o território e tudo se acabará aqui. Jamais! Bradou ela, saltando da carruagem com a lança em riste. Na mesma hora, foi cercada pelos soldados romanos, que a subjugaram e desarmaram. Sua lança foi partida e atirada aos pés do procurador, que chutou os pedaços com desprezo. Posta de joelhos diante dele, Boudica esperneava o quanto podia, inutilmente lutando para se soltar. Os soldados eram mais fortes e a forçaram à submissão, embora não com muita facilidade. Antes de ser amarrada, ela distribuiu socos, pontapés, e sentindo-se presa e contida, mordeu quantas mãos seus dentes lograram alcançar. A fúria de Boudica era descomunal. Um dos soldados, seguindo as ordens de Deciano, esbofeteou-a várias vezes, enquanto o outro chutava seu ventre. Depois de espancada, os homens a levantaram bruscamente e a amarraram uma estaca, propositadamente fincada no meio do acampamento. Rasgaram suas roupas e ali ela foi açoitada. A violência dos romanos, em lugar de causar-lhe dor, alimentava cada vez mais o seu ódio. Boudica já não sofria com os golpes. A cada chibatada redobravam a ira e o desejo de vingança. Quando por fim encerraram-se as chicotadas, Boudica pensou que nada mais poderiam fazer para aumentar a revolta e a humilhação que experimentara naquele momento. Sentia que os sentidos se perdiam em meio à violência e teria desejado morrer, não fosse a certeza de que tinha que se vingar. Quando a consciência momentaneamente lhe fugiu, atiraram-lhe um balde de água gelada nas faces, fazendo-a despertar e olhar adiante. Foi com terror que viu mais soldados chegarem. Vinham a cavalo, quase arrastando pessoas feito prisioneiras. Algumas membros da própria família real. Mais atrás, duas figuras femininas amarradas pelas mãos, que os seguiam contra a vontade, porém submissas. Eram duas crianças, meninas assustadas, de 10 e 12 anos. O que significa isso? Questionou Boudica, agora realmente aterrorizada. Quem pensam que são para pôr as mãos em minhas filhas? No momento, sou a autoridade máxima desta ilha, bradou Deciano, quase engasgando na própria soberba. E estes são prisioneiros que a partir de hoje se tornarão escravos de Roma. Como ousa? Rugiu ela, debatendo-se debaixo das amarras. Essas são minhas filhas e meus parentes. Exijo que os solte imediatamente. Você não exige nada. Você obedece. Se não por bem, pela imposição das armas. Foi a sua escolha, Boudica. Agora lamente por ela e aprenda, de uma vez por todas, a colocar-se no único lugar que é seu por direito, que é o da subjugação a Roma. Ao cruzar os braços, o procurador deu consentimento para que os soldados prosseguissem com sua selvageria. As duas meninas foram trazidas para a frente da comitiva e atiradas ao chão. Eram tão pequenas, tão frágeis, apenas duas crianças que nada entendiam de política nem de guerra. Mesmo assim, conheceram a brutalidade da pior maneira possível. Sob os protestos de angústia de Boudica, iniciou-se o terrível flagelo. As meninas tiveram as roupas rasgadas e, inteiramente nuas, foram atiradas de um lado a outro, passando pelas mãos dos homens presentes, que se organizaram em círculo. Entre risadas de escárnio e aplausos de excitação, as meninas foram deitadas sobre estrados de madeira,
e abusadas pelos soldados, que faziam fila para experimentar um pouco do sangue real da Britânia. A tudo, Boudica foi obrigada a assistir. As meninas choravam e gritavam, padecendo sob as garras dos homens que a possuíam com violência e força excessivas. Toda a bravura da rainha se esvaiu diante da cena bestial. As lágrimas que ela verteu, aos poucos, secaram nos próprios olhos, conduzindo o sofrimento pelos caminhos da revolta e da vingança. Cato Deciano não estava mais ali. Ao perceber o excesso de truculência com que os soldados tratavam as princesas, retirou-se para sua tenda, temendo uma feroz advertência de Caio Suetônio. Agora, porém, o mal já estava feito e não havia mais como remediá-lo. Depois de muito tempo, quando os gritos silenciaram e a humilhação tomou conta do espírito dos prisioneiros, o procurador ordenou que soltassem a rainha e as princesas, enquanto os demais membros da família real seriam levados a Roma como escravos. "Espero que tenha aprendido a lição", disse Deciano com arrogância. Boudica não conseguiu responder. Não tinha mais forças nem ânimo para reagir. Só o que queria era estreitar suas filhas e fazê-las esquecer a violência e a humilhação. Queria que as meninas esquecessem, mas não ela. Boudica jamais permitiria que aquelas atrocidades morressem em sua lembrança. Ao contrário, queria-as bem vivas, porque seriam elas que a todo momento alimentariam a fornalha da vingança.